Uma simples empregada jamais imaginou que sua vida mudaria da noite para o dia. Mas tudo começou quando ela foi flagrada dormindo no mesmo quarto da filha do milionário. O escândalo abalou a mansão inteira e, a partir daí, segredos escondidos vieram à tona. Alianças improváveis se formaram e reviravoltas surpreendentes mudaram o rumo dessa família para sempre. O que parecia apenas um erro se transforma em algo muito maior do que todos imaginavam. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história. O rumor espalhou-se pela mansão Cavalcante como fogo em palha seca. Era uma manhã de segunda-feira quando Dona Teodora, a governanta de cabelos prateados e olhar sempre desconfiado, encontrou Clara adormecida no chão do quarto de Isabela, a filha do milionário. A jovem empregada estava encolhida em uma poltrona ao lado da cama, com um cobertor fino sobre os ombros, como se tivesse passado a noite toda ali. Clara despertou com um grito estridente de Dona Teodora. Seus olhos castanhos, ainda embaçados pelo sono, tentaram processar a situação. O sol matinal filtrava-se pelas cortinas de seda, iluminando o quarto luxuoso com tons dourados que contrastavam brutalmente com a simplicidade de sua presença ali. O que significa isso? A voz de Teodora ecoou pelos corredores de mármore, alertando toda a criadagem. Uma empregada dormindo no quarto da senhorinha. Clara levantou-se rapidamente, alisando o uniforme amassado. Suas mãos tremiam levemente, mas não de medo. Tremiam da exaustão de uma noite em vigília. Isabela, de 22 anos, permanecia adormecida na cama, respirando de forma tranquila pela primeira vez em semanas. "Eu posso explicar", começou Clara, mas sua voz foi abafada pelo barulho de passos pesados no corredor. Henrique Cavalcante, o patriarca da família, aproximava-se com a expressão sombria que Clara já conhecia bem. Aos 55 anos, Henrique era um homem imponente. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, mesmo àquela hora matinal, e o roupão de seda azul marinho realçava sua postura autoritária. Seus olhos azuis, que Isabela havia herdado, agora perfuravam Clara com uma intensidade gélida. "Dona Teodora, o que está acontecendo aqui?" A voz dele era controlada, mas Clara podia perceber a tensão subjacente. "Encontrei esta pessoa dormindo no quarto da senhorinha Isabela. É um absurdo, uma completa falta de respeito." Clara respirou fundo. Vinda de uma família humilde do interior de Goiás, havia chegado à mansão 3 meses antes, com uma única mala e muita esperança. Aos 24 anos, carregava consigo 3 características que a definiam: uma dedicação quase obsessiva ao trabalho, uma sensibilidade extrema diante do sofrimento alheio e uma coragem silenciosa que apenas se revelava nos momentos mais necessários. "Senhor Cavalcante", Clara começou, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. "Eu posso explicar o que aconteceu." Henrique ergueu a mão, silenciando-a. Seus olhos percorreram o ambiente como um juiz avaliando evidências. O quarto de Isabela era um reflexo da riqueza da família. Papel de parede importado, móveis de mogno, cristais e quadros de artistas renomados. A presença de Clara ali parecia uma invasão àquele mundo de privilégios. "Não quero explicações agora", disse ele finalmente. "Quero você fora deste quarto imediatamente, e que isso nunca mais se repita." Naquele momento, Isabela se mexeu na cama e abriu os olhos lentamente. Seus cabelos loiros estavam desarrumados, mas havia algo diferente em seu rosto. Uma serenidade que Clara não via há semanas. "Pai!" A voz de Isabela era suave, ainda sonolenta. "O que está acontecendo?" "Nada que você precise se preocupar, querida. Volte a dormir." Mas Isabela já estava sentada na cama, olhando diretamente para Clara. Por um breve momento, seus olhos se encontraram, e Clara viu ali um agradecimento silencioso que fez todo o constrangimento valer a pena. "Clara ficou aqui porque eu pedi", disse Isabela, surpreendendo a todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Teodora abriu a boca, mas nenhum som saiu. Henrique franziu o senho, claramente desconfortável com a revelação da filha. "Nós conversaremos sobre isso depois, Isabela", disse ele, sua voz carregada de uma autoridade que não admitia questionamentos. "Agora quero que todos voltem às suas atividades." Clara fez uma reverência respeitosa e saiu do quarto,
mas não antes de lançar um último olhar para Isabela. A jovem herdeira lhe sorriu discretamente, um gesto pequeno, mas significativo que alimentou a esperança no coração da empregada. Nos corredores da mansão, o sussurro já havia começado. Os outros funcionários a observavam com uma mistura de curiosidade e desaprovação. Maria, a cozinheira, desviou o olhar quando Clara passou pela cozinha. João, o jardineiro, fingiu estar ocupado com as plantas quando ela cruzou pelo jardim de inverno. Clara sabia que sua vida naquela casa havia mudado para sempre. O que havia acontecido na noite anterior permaneceria um segredo entre ela e Isabela, mas as consequências já estavam se desdobrando como ondas em um lago tranquilo. Enquanto se dirigia aos seus aposentos no sótão da mansão, Clara refletiu sobre o dilema que a consumia desde que chegara ali. Manter-se fiel aos seus princípios de compaixão e honestidade, ou ceder à pressão de um ambiente que a julgava constantemente por sua origem humilde. Amanhã prometia ser apenas o início de uma jornada que testaria não apenas sua determinação, mas também sua capacidade de permanecer íntegra em um mundo onde as aparências pareciam valer mais do que a verdade. A semana que se seguiu ao incidente foi uma das mais difíceis na vida de Clara. Cada manhã trazia consigo olhares de desconfiança e comentários sussurrados pelos corredores da mansão. A rotina de trabalho, antes já intensa, tornou-se quase insuportável sob o peso da constante vigilância. Dona Teodora, que já demonstrava certa resistência à presença de Clara desde sua chegada, agora a observava como um falcão. Cada movimento, cada tarefa executada pela jovem empregada era escrutinizada com rigor militar. Clara sentia-se como se estivesse sob um microscópio, cada gesto amplificado e analisado. A louça da sala de jantar não está brilhando como deveria, comentou Teodora durante a inspeção matinal. E essa maneira de dobrar os guardanapos não está de acordo com os padrões da casa. Clara engoliu as palavras que gostaria de dizer. Sabia que cada crítica era uma forma de pressão para que ela cometesse um erro que justificasse sua demissão. Em vez disso, refez cada tarefa com ainda mais cuidado, determinada a provar seu valor através do trabalho impecável. Isabela, por sua vez, parecia mais distante. Durante as refeições familiares, quando Clara servia à mesa, a jovem evitava contato visual. Clara compreendia que a filha do milionário estava protegendo ambas de mais especulações, mas a distância doía mais do que ela gostaria de admitir. Henrique Cavalcante implementou novas regras na casa, com a eficiência de um general reorganizando suas tropas. Clara agora tinha horários mais restritivos, áreas da mansão que lhe eram completamente proibidas, e toda a sua correspondência pessoal deveria passar pela aprovação de Dona Teodora. Uma humilhação que ela aceitou em silêncio, mas que fervia em seu íntimo. Essas medidas são para o bem de todos, explicou Henrique durante uma reunião com toda a criadagem. Uma casa respeitável deve manter padrões elevados, e isso inclui comportamento exemplar de todos os funcionários. Suas palavras ecoaram no vasto salão onde os funcionários se reuniram. Clara notou como os demais empregados evitavam olhá-la diretamente. Alguns claramente constrangidos pela situação, outros parecendo concordar com as novas restrições. A pressão social também se intensificou. Durante uma visita das amigas de Henrique para um chá da tarde, Clara escutou fragmentos de conversas quando servia os doces importados. Henrique, você precisa ter mais cuidado com o tipo de gente que contrata, murmurou Dona Estela, uma senhora de idade que frequentava os círculos mais exclusivos da sociedade local. Essas pessoas do interior às vezes não compreendem os limites apropriados. Concordo plenamente, respondeu Dona Marcela, ajeitando suas pérolas com ar presunçoso. Em minha casa, jamais permitiria tal intimidade entre a criadagem e a família. É uma questão de preservar a hierarquia natural. Clara sentia as faces queimarem enquanto continuava servindo, mantendo a compostura exterior enquanto internamente lutava contra a indignação. Cada palavra era como uma lâmina cortando sua dignidade, mas ela sabia que reagir apenas confirmaria os preconceitos delas. Naquela noite, sozinha em seu quarto no sótão, Clara finalmente permitiu-se chorar. As lágrimas que havia contido durante dias inteiros fluíram livremente, carregando consigo não apenas a frustração, mas também a solidão profunda que sentia naquele ambiente hostil.
Ela repensou sua decisão de deixar a fazenda da família no interior. Lá, apesar da pobreza, havia calor humano, risadas genuínas durante as refeições simples e a sensação de pertencimento que agora parecia tão distante. Mas então, lembrando-se do rosto sereno de Isabela na manhã seguinte àquela noite de vigília, Clara encontrou forças para continuar. Havia algo na jovem herdeira que despertava seu instinto protetor. Uma tristeza profunda que ela reconhecia, pois também carregava suas próprias feridas. Durante os dias que se seguiram, Clara observou Isabela com mais atenção. A jovem passava horas em seu quarto. Raramente saía para os jardins que antes tanto apreciava, e quando aparecia para as refeições, comia muito pouco. Seus olhos, outrora brilhantes, pareciam carregar um peso que Clara ansiava por compreender. Uma tarde, enquanto arrumava os livros na biblioteca, Clara encontrou um caderno esquecido entre os volumes de literatura clássica. Reconheceu imediatamente a letra delicada de Isabela. Sem a intenção de violar sua privacidade, Clara apenas o fechou e colocou sobre a mesa, mas não antes de ver algumas palavras escritas na página aberta. Solidão, aprisionada, incompreendida. Aquelas palavras ecoaram na mente de Clara durante todo o resto do dia. Ela começou a perceber que, apesar de toda a riqueza e privilégio que cercavam Isabela, a jovem enfrentava sua própria forma de isolamento. Ambas eram prisioneiras, cada uma à sua maneira. Clara das limitações impostas por sua origem social, Isabela das expectativas sufocantes de sua posição. Essa percepção plantou uma semente de determinação no coração de Clara. Ela decidiu que, independentemente dos obstáculos, encontraria uma forma de cumprir seu propósito naquela casa. Não apenas trabalhar como empregada, mas oferecer a compreensão e o cuidado que Isabela claramente precisava. A mudança começou de forma sutil, quase imperceptível. Clara notou que Maria, a cozinheira que antes a evitava, começou a deixar pequenas porções extras de comida em seu prato durante as refeições dos funcionários. Não havia palavras trocadas, apenas um aceno discreto e um sorriso tímido que falava mais do que qualquer discurso. João, o jardineiro de idade avançada que cuidava dos jardins da mansão há mais de 20 anos, foi o próximo a demonstrar solidariedade. Durante uma tarde quente, quando Clara estava limpando as janelas do térreo, ele apareceu com um copo d'água fresca e algumas palavras de encorajamento. "Menina", disse ele com sua voz rouca pelo tempo, "há 30 anos que trabalho nesta casa e já vi muita gente passar por aqui. Você tem algo diferente. Não deixe que tentem apagar isso." Essas pequenas demonstrações de apoio foram como bálsamo para a alma ferida de Clara. Ela percebeu que nem todos a julgavam da mesma forma que Dona Teodora ou as visitantes da alta sociedade. Havia pessoas ali que reconheciam sua sinceridade e dedicação. Mas foi através de Carmen, uma das camareiras mais antigas da casa, que Clara obteve informações cruciais sobre a situação de Isabela. Carmen era uma mulher na faixa dos 40 anos, viúva, que havia criado 3 filhos trabalhando em casas de família abastadas. Sua experiência lhe dava uma percepção apurada sobre a dinâmica familiar dos patrões. "A menina Isabela não está bem há meses", confidenciou Carmen a Clara durante uma pausa para o café. "Desde que o pai começou a pressionar sobre o casamento, ela tem tido pesadelos quase todas as noites." Clara quase derrubou a xícara que segurava. "Casamento? Você não sabia? O senhor Henrique já tem tudo planejado. Quer casar a filha com o filho de um sócio dele, um tal de Eduardo Vasconcelos. É uma aliança comercial disfarçada de romance." A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Começava a compreender a origem da angústia de Isabela e também o motivo pelo qual a jovem havia pedido sua companhia naquela noite fatídica. "Eduardo é um homem bem mais velho que ela", continuou Carmen, baixando ainda mais a voz. "Já foi casado 2 vezes. Dizem que não foi muito gentil com as esposas anteriores." Clara sentiu uma onda de indignação crescer em seu peito. A imagem da jovem Isabela, com seus 22 anos e toda a vida pela frente, sendo forçada a um casamento por conveniência, despertou nela um senso de justiça que há muito tentava suprimir. Naquela mesma tarde, o destino proporcionou a Clara uma oportunidade inesperada. Enquanto organizava os livros na biblioteca,
escutou passos familiares aproximando-se. Isabela entrou no ambiente com movimentos lentos e cansados, dirigindo-se diretamente à sessão de poesia. "Boa tarde, senhorita Isabela", disse Clara respeitosamente, fazendo menção de se retirar. "Espere!" A voz de Isabela soou mais firme do que Clara esperava. "Não precisa sair." Elas permaneceram em silêncio por alguns minutos, Clara continuando a organizar os volumes enquanto Isabela folheava um livro de Cecília Meirelles. O ambiente da biblioteca, com suas estantes de madeira nobre e poltronas de couro, oferecia uma intimidade que o resto da mansão não permitia. "Clara", disse Isabela finalmente, fechando o livro, "eu gostaria de agradecer pelo que você fez naquela noite." "Não precisa agradecer, senhorita. Estava apenas cumprindo meu dever." "Não." Isabela balançou a cabeça, seus olhos azuis encontrando os de Clara pela primeira vez desde o incidente. "Não era seu dever ficar acordada a noite toda porque eu estava tendo pesadelos. Foi bondade genuína." O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão mútua. Clara viu ali uma jovem mulher lutando contra pressões que não podia controlar, assim como ela mesma lutava contra os preconceitos que sua origem despertava. "Se precisar de alguém para conversar..." Clara hesitou, sabendo que estava arriscando seu emprego. "Eu estarei aqui." Isabela sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. "Obrigada, Clara. Significa mais do que você pode imaginar." Daquele momento em diante, estabeleceu-se entre elas uma aliança silenciosa. Não havia mais encontros formais ou conversas longas, mas pequenos gestos que demonstravam um cuidado mútuo. Clara começou a deixar chás calmantes no quarto de Isabela antes de dormir, e a jovem herdeira, por sua vez, intercedia discretamente quando Dona Teodora se mostrava excessivamente rigorosa com a empregada. A transformação não passou despercebida por Henrique Cavalcante. Durante o jantar de uma quinta-feira, ele observou atentamente a filha, notando que ela parecia mais presente, menos ausente durante as conversas familiares. "Isabela parece estar melhor", comentou ele com Dona Teodora após a refeição. "Sim, senhor. Talvez as novas regras tenham estabelecido uma ordem mais apropriada na casa", respondeu a governanta, satisfeita com o que acreditava ser o resultado de sua vigilância rigorosa. Mas Clara sabia que a melhora de Isabela tinha raízes mais profundas. A jovem havia encontrado em sua empregada não apenas uma confidente, mas alguém que a via como pessoa, não como peça de um jogo social. E Clara, por sua vez, descobriu que sua presença naquela casa tinha um propósito maior do que simplesmente ganhar o sustento. Aquela noite, pela primeira vez desde sua chegada à mansão, Clara adormeceu com um sorriso nos lábios, sentindo que finalmente começava a compreender seu lugar naquele mundo complexo de riqueza e aparências. Se estiver gostando da história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Uma manhã de setembro trouxe consigo mudanças inesperadas para a rotina da mansão Cavalcante. Clara estava arrumando as flores do hall de entrada quando ouviu o barulho de um carro elegante aproximando-se pela alameda de pedras. Através das janelas de vidro biselado, avistou um homem jovem emergindo de um conversível vermelho, com movimentos desenvoltos e um sorriso confiante. "Quem será?", murmurou para si mesma, ajeitando os lírios brancos no vaso de cristal. Logo descobriria. O visitante era Roberto Cavalcante, primo distante de Henrique, que havia passado os últimos 5 anos viajando pela Europa, expandindo horizontes culturais. Como ele mesmo gostava de dizer. Aos 30 anos, Roberto possuía o charme natural dos Cavalcante, mas sua personalidade era menos rígida que a do primo mais velho. Henrique recebeu Roberto com a cordialidade reservada aos membros da família, mas Clara percebeu certa tensão em sua postura. Durante o almoço, servindo discretamente à mesa, ela captou fragmentos da conversa entre os dois homens. "Espero que desta vez você tenha vindo com intenções mais sérias, Roberto", dizia Henrique, cortando metodicamente um pedaço de carne. "Já não temos mais idade para aventuras infantis." "Tranquilize-se, primo. Retornei com planos muito concretos." Roberto sorriu, mas Clara notou que o sorriso não chegava aos seus olhos. "Inclusive, estou considerando estabelecer-me aqui definitivamente." Isabela, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da refeição, ergueu os olhos do prato.
E o que o trouxe de volta, primo Roberto? Principalmente a saudade da família, querida Isabela, e também algumas oportunidades de negócios que surgiram. Clara observou a interação entre os três, percebendo nuances que talvez passassem despercebidas a outros. Roberto dirigia olhares apreciativos para os objetos de valor da sala de jantar. Os castiçais de prata, o aparelho de porcelana chinesa, as obras de arte nas paredes. Seus olhos calculistas contradiziam o tom casual de suas palavras. Após a refeição, quando Clara estava recolhendo os pratos, Roberto surpreendeu-a, dirigindo-lhe a palavra. "E você é a famosa Clara de quem tanto ouvi falar", disse ele com um sorriso que ela achou excessivamente íntimo para um primeiro encontro. "Famosa, senhor?" Clara tentou manter o tom profissional, mas sentiu-se desconfortável sob seu olhar penetrante. "Teodora me contou sobre a situação peculiar que aconteceu há algumas semanas, mas vejo que conseguiu contornar as dificuldades." A forma como ele pronunciou as palavras fez Clara perceber que Roberto havia sido informado sobre o incidente, provavelmente com detalhes exagerados por Dona Teodora. Ela assentiu respeitosamente e continuou seu trabalho, mas sentiu que os olhos dele a acompanhavam até ela sair da sala. Durante os dias seguintes, Roberto estabeleceu-se na mansão como um hóspede permanente. Ocupou uma das suítes no primeiro andar e rapidamente adaptou-se à rotina da casa, embora sua presença alterasse significativamente a dinâmica familiar. Ele demonstrava particular interesse em Isabela, conversando longamente com ela sobre literatura, arte e viagens. Clara notou que a jovem parecia mais animada durante essas conversas, rindo de suas histórias sobre Paris e Roma, de uma forma que não acontecia há meses. "Roberto tem uma forma diferente de ver o mundo", comentou Isabela com Clara durante um de seus encontros discretos na biblioteca. "Não é como papai, sempre focado em negócios e aparências." Clara assentiu, mas algo na forma como Roberto tratava Isabela a deixava inquieta. Havia uma intensidade em sua atenção que parecia ir além do afeto familiar normal. Suas suspeitas se confirmaram quando, uma tarde, presenciou uma conversa entre Roberto e Henrique no escritório. A porta estava entreaberta, e Clara, que passava pelo corredor carregando roupas limpas, não pôde evitar escutar. "Henrique, você não acha que está sendo demasiadamente rigoroso com Isabela?" dizia Roberto. "A garota tem 22 anos e vive como uma freira. Isabela está muito bem cuidada, obrigado, e seus planos para ela já estão definidos." "Ah, sim, o casamento com Eduardo Vasconcelos. Primo, permita-me ser franco. Eduardo é um homem sem qualquer atrativo pessoal, e todas as pessoas com quem conversei têm histórias pouco edificantes sobre ele." Clara segurou a respiração, interessada na resposta de Henrique. "Eduardo é um excelente partido do ponto de vista comercial. Sua família possui terras que complementariam perfeitamente nossos negócios." "E a felicidade de Isabela não conta?" "A felicidade vem da segurança financeira e do status social apropriado. Isabela compreenderá isso com o tempo." Roberto ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, sua voz havia adquirido um tom diferente, mais calculista. "E se eu lhe oferecesse uma alternativa? Uma forma de manter os negócios em família e ainda assim garantir a felicidade de Isabela?" Clara sentiu um arrepio subir por sua espinha. Havia algo nas palavras de Roberto que a alarmava, embora não conseguisse identificar exatamente o que. "Do que está falando, Roberto?" "Estou falando sobre mim, Henrique. Sou da família, conheço nossos valores e posso garantir que Isabela seria tratada com o carinho que ela merece." O silêncio que se seguiu foi tão denso que Clara pôde sentir a tensão através da parede. Finalmente, Henrique respondeu: "Essa é uma conversa que preciso pensar. Não é uma decisão que se toma levianamente. Naturalmente, mas considere as vantagens. Os negócios ficam em família, Isabela casa-se com alguém que já conhece e aprecia, e você não precisa se preocupar com a influência de estranhos em sua fortuna." Clara afastou-se dali com o coração acelerado. A situação havia se tornado ainda mais complexa com a chegada de Roberto. Agora havia dois homens disputando a mão de Isabela, cada um com seus próprios interesses, e ela temia que os verdadeiros sentimentos da jovem fossem completamente ignorados na negociação. Naquela noite,
Enquanto preparava o chá calmante que sempre deixava no quarto de Isabela, Clara refletiu sobre como poderia proteger a jovem de se tornar apenas uma peça em um jogo de poder masculino. Sua determinação de ajudar Isabela cresceu ainda mais, mesmo sabendo que isso poderia colocar seu próprio futuro na mansão em risco. A tensão na mansão Cavalcante havia se intensificado desde a chegada de Roberto. Clara notava as mudanças sutis no comportamento de todos. Henrique parecia mais pensativo durante as refeições, Isabela demonstrava sinais de ansiedade renovada, e Dona Teodora circulava pela casa com ar de quem presenciava grandes eventos nos bastidores. Foi durante uma tarde chuvosa de outubro que Clara descobriu informações que mudariam sua percepção sobre toda a situação. Estava organizando os documentos no escritório de Henrique, uma tarefa que lhe havia sido confiada recentemente, talvez como forma de testá-la, quando encontrou uma pasta marcada com o nome de Roberto. Não era de sua natureza violar a privacidade alheia, mas quando alguns papéis escorregaram da pasta e caíram no chão, Clara não pôde evitar ver alguns fragmentos de informação. Dívidas consideráveis em cassinos europeus, empréstimos não pagos e correspondências de advogados exigindo o pagamento de quantias substanciais. O quadro que se formava em sua mente era perturbador. Roberto não havia retornado por saudade da família ou por oportunidades de negócios legítimas. Ele estava fugindo de problemas financeiros graves e via na herança dos Cavalcante uma solução para seus problemas. Naquela mesma tarde, Clara presenciou uma cena que confirmou suas suspeitas. Escondida atrás das cortinas da biblioteca, viu Roberto aproximar-se de Isabela de uma forma que a fez sentir-se profundamente desconfortável. "Isabela, você sabe que sempre tive um carinho especial por você", dizia ele, sentando-se muito próximo dela no sofá de veludo. "Mesmo quando éramos crianças, eu sabia que você era especial." Isabela moveu-se levemente, criando mais distância entre eles. "Roberto, somos primos. Essa conversa me deixa constrangida. Primos que podem ser muito mais do que isso", ele insistiu, pegando a mão dela de forma possessiva. "Seu pai já está considerando minha proposta. Podemos ser muito felizes juntos, Isabela. Eu posso lhe oferecer liberdade, aventuras, uma vida longe desta prisão dourada." "Prisão dourada?" Isabela retirou a mão abruptamente. "Roberto, você está falando como se conhecesse minha vida, mas não sabe nada sobre o que sinto." Clara viu a expressão de Roberto endurecer por um momento, revelando um lado menos charmoso de sua personalidade, antes de voltar ao sorriso sedutor. "Perdoe-me se fui precipitado. É apenas que tenho observado sua tristeza, sua solidão. Acredito que posso ser a solução para ambas." Isabela levantou-se, claramente desconfortável. "Preciso me retirar. Tenho uma dor de cabeça terrível." Após a saída de Isabela, Clara observou Roberto permanecer na biblioteca, e sua expressão revelou algo que a alarmou. Não havia amor ou afeto genuíno ali, apenas cálculo frio e determinação. Naquela noite, Clara tomou uma decisão que sabia ser arriscada. Quando levou o chá calmante para Isabela, permaneceu no quarto mais tempo do que o habitual. "Senhorita Isabela", começou ela hesitante, "posso lhe fazer uma pergunta pessoal?" Isabela, que estava em sua camisola de seda branca sentada diante do toucador, voltou-se para ela. "Claro, Clara. O que deseja saber? O que a senhora realmente pensa sobre os planos de casamento de seu pai?" Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. "Sinto como se minha vida não me pertencesse, Clara. Primeiro foi Eduardo Vasconcelos, um homem que me deixa absolutamente apavorada. Agora é Roberto que me faz sentir-me como um objeto a ser conquistado." Clara aproximou-se, oferecendo um lenço de pano. "E o que seu coração lhe diz?" "Meu coração?" Isabela riu amargamente. "Parece que meu coração não tem importância nessas decisões. Sou uma filha obediente, Clara. É o que sempre me ensinaram a ser. Mas a obediência que destrói a alma não pode ser a verdadeira virtude", disse Clara suavemente, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Isabela a olhou com surpresa. "Você realmente acredita nisso?" "Acredito que Deus nos deu livre-arbítrio por uma razão, senhorita. E acredito que a verdadeira felicidade só vem quando fazemos escolhas que honram nossa essência interior."
Elas permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Finalmente, Isabela falou: Clara, posso confiar em você completamente? Sim, senhorita, sempre. Há algo que preciso lhe contar, algo que pode mudar tudo. Isabela respirou fundo. Eu escrevo poesias, contos, reflexões. E recentemente um editor em São Paulo mostrou interesse em publicar uma coletânea de meus poemas. Clara arregalou os olhos. Isso é maravilhoso, senhorita. Não para meu pai. Ele não sabe de nada e se descobrisse... Clara, ele jamais permitiria. Para ele, uma dama da sociedade não deve expor seus pensamentos publicamente. Clara sentiu uma onda de indignação. Mas seus poemas são parte de quem a senhora é. Exatamente. E é por isso que preciso encontrar uma forma de seguir meu próprio caminho, mesmo que isso signifique decepcionar as expectativas de todos. Isabela pegou as mãos de Clara, apertando-as com urgência. Você me ajudaria, Clara? Sei que é muito pedir, mas você é a única pessoa em quem posso confiar. Ajudaria em quê, senhorita? A correspondência com o editor precisa ser mantida em segredo. E talvez você possa me ajudar a encontrar uma forma de ganhar tempo, de adiar essas decisões sobre casamento, até eu conseguir estabelecer minha independência através da escrita. Clara olhou nos olhos azuis de Isabela e viu ali não apenas uma jovem rica pedindo um favor, mas uma alma irmã lutando por sua liberdade. Naquele momento, compreendeu que seu propósito naquela casa ia muito além de ser uma simples empregada. Sim, senhorita, eu a ajudarei. O sorriso que iluminou o rosto de Isabela foi como o nascer do sol após uma longa noite de tempestade. Ali, naquele quarto luxuoso, mas que se sentia como uma prisão dourada, duas mulheres de origens completamente diferentes selaram uma aliança que mudaria o destino de ambas. Os dias que se seguiram à conversa entre Clara e Isabela foram marcados por uma cautela extrema e uma cumplicidade crescente. As duas mulheres desenvolveram um sistema de sinais discretos para se comunicarem. Uma flor específica no arranjo da mesa indicava que havia correspondência do editor. Um determinado livro deixado em posição diferente na biblioteca sinalizava que era seguro conversar. Clara assumiu o papel de intermediária entre Isabela e o mundo exterior que a jovem ansiava conhecer. 3 vezes por semana, durante suas saídas para o mercado, ela visitava discretamente o correio, enviando e recebendo cartas assinadas com o pseudônimo que Isabela havia adotado, Luna Serena. As poesias de Isabela eram surpreendentemente maduras e tocantes. Clara, que havia aprendido a ler com dificuldade na escola rural de sua cidade natal, descobriu-se emocionada com os versos que falavam de liberdade, solidão e esperança. Havia beleza naquelas palavras que transcendia qualquer divisão social. Seus poemas falam diretamente ao coração, disse Clara durante um de seus encontros secretos na biblioteca. O editor tem razão em querer publicá-los. Isabela corou, claramente tocada pelo elogio. Você realmente acha? Às vezes penso que são apenas devaneios de uma jovem mimada que não conhece o mundo real. Senhorita, Clara foi firme em sua resposta. Sofrimento é sofrimento, não importa em que tipo de casa se viva. E seus versos mostram uma compreensão profunda da condição humana. Enquanto isso, a pressão em torno do casamento de Isabela intensificava-se. Eduardo Vasconcelos havia marcado uma visita formal para o fim de outubro, e Roberto tornara-se ainda mais insistente em suas investidas românticas. Clara observava tudo com crescente apreensão, temendo que o tempo para ajudar Isabela estivesse se esgotando. Foi durante essa época tensa que Clara descobriu um aliado inesperado. Padre Miguel, o capelão que visitava a mansão semanalmente para as orações familiares. O homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos bondosos, notou a angústia de Isabela durante uma de suas visitas. Minha filha, disse ele após o terço familiar, quando Clara estava servindo café. Você parece carregar um peso muito grande nos ombros. Isabela olhou brevemente para Clara, que assentiu discretamente. Padre Miguel, posso lhe fazer uma pergunta sobre vocação? Certamente, minha filha. É possível que Deus nos chame para caminhos diferentes daqueles que nossa família espera de nós? O padre estudou o rosto de Isabela por um longo momento antes de responder. Isabela,
Nossa vocação verdadeira é sempre um diálogo entre nossos talentos, as necessidades do mundo e a vontade divina. Às vezes, isso pode não coincidir com as expectativas humanas, mesmo as de pessoas que amamos. Clara viu esperança brilhar nos olhos de Isabela pela primeira vez em semanas. E se essa vocação nos levasse a decepcionar pessoas importantes? Jesus mesmo decepcionou muitas pessoas, minha filha. Até sua própria família às vezes não compreendia sua missão. O importante é ter certeza de que estamos seguindo um chamado genuíno do coração, não apenas uma fuga de nossas responsabilidades. Após a partida do padre, Isabela pegou as mãos de Clara com uma determinação renovada. Clara, preciso lhe contar sobre a última carta do editor. Ele quer me encontrar pessoalmente. Está organizando um sarau literário em São Paulo no próximo mês e gostaria que eu participasse. Mas como? Ainda não sei, mas sinto que esta pode ser minha única oportunidade de mostrar ao mundo quem eu realmente sou, não apenas quem esperam que eu seja. Naquela noite, Clara ficou acordada até tarde, elaborando mentalmente planos que pareciam impossíveis, mas que talvez, com muito cuidado e uma dose de coragem, pudessem funcionar. Ela sabia que estava arriscando tudo: seu emprego, sua reputação, talvez até sua segurança. Mas olhando para o rosto esperançoso de Isabela, Clara soube que não poderia abandonar a jovem em sua hora de maior necessidade. A conspiração do coração havia começado e não haveria volta atrás. O dia que mudaria tudo começou de forma aparentemente comum. Era uma manhã de novembro, com o sol filtrando-se através das janelas da mansão, criando padrões dourados nos pisos de mármore. Clara estava arrumando as flores do hall, quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Henrique. Isso é inadmissível! A voz de Henrique ecoava pelos corredores. Como ousa sugerir tal coisa? Clara aproximou-se discretamente, fingindo limpar um vaso próximo à porta entreaberta. Henrique, seja razoável, era a voz de Roberto, mas havia uma tensão nela que Clara não havia ouvido antes. Você sabe muito bem que preciso dessa quantia. É um investimento no futuro da família. Investimento? Roberto, você está falindo. Essas dívidas de jogo, pensei que tivesse superado esses vícios na Europa. São apenas dificuldades temporárias. Quando me casar com Isabela, poderemos... Quando se casar? A voz de Henrique estava perigosamente baixa agora. Roberto, eu ainda não tomei qualquer decisão sobre sua proposta. Mas você disse que consideraria. Consideraria sim, e após muito pensar, decidi que Eduardo Vasconcelos continua sendo a melhor opção para Isabela. O silêncio que se seguiu foi tenso como a corda de um violino prestes a se romper. Clara segurou a respiração. Primo. A voz de Roberto havia adquirido um tom perigoso. Talvez você deva reconsiderar. Afinal, eu conheço alguns segredos interessantes sobre esta casa. Que tipo de segredos? Por exemplo, o relacionamento inadequado entre sua filha e uma certa empregada. Imagino que Eduardo ficaria muito interessado em saber sobre essas amizades impróprias antes do casamento. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Roberto havia descoberto sobre sua amizade com Isabela e estava usando isso como chantagem. Você está ameaçando minha família, Roberto? Estou apenas apontando fatos que poderiam ser mal interpretados pela sociedade. Uma jovem solteira mantendo amizade íntima com a criadagem, passando noites inteiras no mesmo quarto. As pessoas falariam, Henrique. Clara escutou passos pesados no escritório e soube que Henrique estava andando de um lado para outro, como sempre fazia quando estava extremamente perturbado. E o que exatamente você quer, Roberto? Quero me casar com Isabela. Quero uma participação nos negócios da família. E quero que aquela empregada seja demitida imediatamente. Ela é uma má influência. Isabela jamais aceitará se demitir Clara. Então não conte a ela o motivo. Invente qualquer desculpa. Naquele momento, Clara tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Abriu a porta do escritório e entrou, interrompendo a conversa. Perdão, senhores, disse ela, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. Mas não pude evitar escutar. Ambos os homens a olharam com surpresa e indignação. Clara, retire-se imediatamente, ordenou Henrique. Não, senhor.
Não posso me retirar sabendo que o Sr. Roberto está usando mentiras para chantagear o senhor. Roberto deu um passo em sua direção, com expressão ameaçadora. Como ousa sua... Roberto! Henrique o interrompeu, depois voltou-se para Clara. Que mentiras! Clara respirou fundo, sabendo que não havia volta. Senhor Henrique, o senhor Roberto não voltou para casa por amor à família. Ele tem dívidas enormes na Europa e vê no casamento com a senhorita Isabela uma forma de resolver seus problemas financeiros. Isso é mentira, Roberto explodiu. Não é mentira, e o senhor sabe disso. Clara manteve-se firme. Viu os documentos que caíram de sua pasta no escritório. Dívidas de cassinos, empréstimos não pagos, ordens de despejo. Henrique olhou de Clara para Roberto, processando a informação. E quanto ao relacionamento com Isabela? Perguntou ele. Senhor, tudo o que existe entre mim e sua filha é uma amizade baseada em respeito mútuo e cuidado genuíno. Eu jamais faria qualquer coisa que pudesse prejudicá-la. Ela está mentindo. Roberto estava visivelmente desesperado agora. Henrique, você vai acreditar em uma empregada qualquer em vez de seu próprio primo? Mas algo havia mudado na expressão de Henrique. Ele olhava para Roberto com suspeita crescente. Roberto, disse ele lentamente, mostre-me seus documentos financeiros, agora. Isso é um absurdo. Não tenho por que provar nada. Então você não tem nada a esconder, não é? Deveria ser fácil me mostrar que Clara está mentindo. Roberto olhou de um para outro, claramente encurralado. Sua máscara de charme havia finalmente caído, revelando desespero e raiva. Muito bem, disse ele finalmente. Muito bem, mas vocês se arrependerão disso. Principalmente você, Henrique, quando Eduardo descobrir sobre as excentricidades de sua filha. Quando toda a sociedade souber sobre os hábitos inadequados desta casa. Saia, disse Henrique com voz cortante. Saia da minha casa agora. Roberto dirigiu um olhar venenoso para Clara, antes de sair batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara permaneceu de pé, tremendo levemente, mas com a sensação de que havia feito a coisa certa. Clara, disse Henrique finalmente, você salvou minha família de um erro terrível. Apenas disse a verdade, senhor. Henrique a estudou por um longo momento. Sim, você disse, e isso requer coragem considerável. Naquele momento, Isabela apareceu na porta, claramente agitada. Pai, o que aconteceu? Vi Roberto saindo furioso com as malas. Henrique olhou para a filha, depois para Clara, e pela primeira vez desde que Clara chegara àquela casa, ela viu algo parecido com respeito em seus olhos. Isabela, disse ele, acho que é hora de conversarmos sobre muitas coisas. E Clara, você fica. Clara sabia que sua vida naquela casa havia mudado para sempre. Mas desta vez a mudança parecia estar acontecendo na direção certa. A conversa que se seguiu no escritório de Henrique foi uma das mais importantes na vida de Clara. Pela primeira vez desde sua chegada à mansão, ela foi convidada a sentar-se na presença do patrão, um gesto que simbolizava uma mudança fundamental em sua posição naquela casa. Isabela, começou Henrique, sua voz mais suave do que o habitual. Preciso lhe pedir perdão. Isabela arregalou os olhos, claramente surpresa. Perdão por quê, papai? Por não ter prestado atenção suficiente ao que você realmente sentia, por ter tomado decisões sobre sua vida sem consultá-la adequadamente. Ele olhou para Clara. E por ter julgado mal uma pessoa que claramente se importa genuinamente com você. Clara sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos, mas lutou para mantê-las sob controle. Pai, Isabela hesitou, claramente dividida entre a surpresa e a esperança. Roberto me abriu os olhos para algo que eu deveria ter percebido há muito tempo. Continuou Henrique. Você não tem estado feliz, não é mesmo? Isabela assentiu lentamente, incapaz de falar. E o casamento com Eduardo? Você realmente o teme tanto quanto Roberto insinuou? Sim, papai. Eduardo me assusta. Há algo em seus olhos, uma frieza que me deixa apavorada. Henrique suspirou profundamente, parecendo carregar o peso de suas decisões passadas. Clara, ele se voltou para ela. Gostaria de entender melhor a natureza de sua amizade com minha filha. Clara respirou fundo, sabendo que era momento de total honestidade. Senhor Henrique, quando cheguei a esta casa,
Vim com o desejo de trabalhar honestamente e ajudar no que fosse necessário. Nunca planejei desenvolver uma amizade com a senhorita Isabela, mas aconteceu naturalmente. E a noite em que você foi encontrada no quarto dela? Isabela estava tendo pesadelos terríveis. Estava claramente sofrendo e eu não conseguia ignorar isso. Fiquei com ela porque era o que meu coração me dizia para fazer. Mesmo sabendo que isso poderia custar seu emprego? Sim, senhor. Algumas coisas são mais importantes que a segurança pessoal. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, processando a resposta. Isabela, disse ele finalmente, você confia em Clara? Completamente, papai. Ela é a pessoa mais íntegra que conheço. E Clara, Henrique se voltou para ela novamente. Você se importa genuinamente com o bem-estar de minha filha? Mais do que posso expressar em palavras, de senhor. Então talvez, disse Henrique lentamente, seja a hora de eu reconhecer que o que vocês têm não é inadequado, mas sim algo raro e valioso. Uma amizade verdadeira que transcende diferenças sociais. Clara sentiu como se o ar tivesse sido retirado de seus pulmões. Nunca esperara ouvir tais palavras de Henrique Cavalcante. Pai, disse Isabela suavemente, há algo mais que preciso lhe contar. Clara a olhou com apreensão, sabendo o que viria a seguir. Eu escrevo, papai, poesias, e um editor em São Paulo quer publicar meu trabalho. O silêncio que se seguiu foi tenso. Clara viu várias emoções passarem pelo rosto de Henrique. Surpresa, confusão e, finalmente, algo que parecia ser orgulho cauteloso. Há quanto tempo escreve? Desde os 15 anos. Clara tem me ajudado com a correspondência porque eu sabia que o senhor não aprovaria. Henrique olhou para Clara com uma expressão indecifrável. Você conhece os escritos de minha filha? Sim, senhor. São extraordinários. Falam do coração com uma honestidade e beleza que tocam qualquer pessoa que os leia. E você acredita que ela tem talento genuíno? Acredito que ela tem um dom, senhor. E dons como esse devem ser compartilhados com o mundo. Henrique levantou-se e caminhou até a janela, contemplando os jardins que se estendiam além da mansão. Isabela, disse ele finalmente, gostaria de ler alguns de seus poemas. Sério, papai? Muito sério. E se eles forem tão extraordinários quanto Clara afirma? Ele fez uma pausa. Talvez devêssemos reconsiderar muitas coisas sobre seu futuro. As lágrimas que Isabela havia contido finalmente correram livres por seu rosto. E quanto ao casamento com Eduardo? Eduardo pode esperar. Na verdade, Henrique sorriu pela primeira vez desde que Clara o conhecia. Eduardo pode procurar outra noiva. Minha filha tem coisas mais importantes para fazer. Clara sentiu seu próprio coração transbordar de alegria ao ver a expressão de pura felicidade no rosto de Isabela. Clara, disse Henrique voltando-se para ela, preciso lhe pedir um favor. O que desejar, senhor? Gostaria que continuasse sendo amiga de minha filha. E também gostaria que me ajudasse a entender melhor o que ela precisa para ser feliz. Parece que você compreende isso melhor do que eu. Será uma honra, senhor. E uma coisa mais, acrescentou ele com um sorriso genuíno. Pare de me chamar de senhor o tempo todo. Henrique está bom. Pela primeira vez desde sua chegada à mansão Cavalcante, Clara sentiu que pertencia verdadeiramente àquela casa. Não como empregada, mas como membro de uma família que finalmente havia aprendido a ver além das aparências e reconhecer o valor do coração humano. As semanas que se seguiram às revelações no escritório trouxeram uma transformação completa na atmosfera da mansão Cavalcante. Era como se uma tempestade tivesse passado, deixando o ar mais puro e a luz mais brilhante. Henrique cumpriu sua palavra e leu os poemas de Isabela, ficando genuinamente impressionado com a maturidade e beleza dos versos de sua filha. Mais do que isso, ele começou a compreender a profundidade emocional que havia ignorado por tanto tempo. Minha filha, disse ele durante um jantar em família, seus poemas revelam uma alma que eu não conhecia. Perdoe-me por ter sido tão cego. Clara, que agora estava presente às refeições familiares a convite de Henrique, observava as mudanças com admiração crescente. O homem rígido e controlador estava descobrindo que a verdadeira força vinha da flexibilidade e da compreensão. A correspondência com o editor de São Paulo intensificou-se,
e logo chegou o convite oficial para o sarau literário. Desta vez foi o próprio Henrique quem sugeriu que Isabela comparecesse. Mas papai, disse Isabela, ainda incrédula, o que as pessoas dirão sobre uma jovem solteira da sociedade publicando poemas? Que elas tenham inveja do talento de minha filha, respondeu ele com orgulho paternal. E se alguém tiver coragem de criticar, terá que lidar comigo. Clara sorriu ao ver como o amor paternal, uma vez redirecionado adequadamente, poderia ser uma força poderosa de proteção e encorajamento. Os preparativos para a viagem a São Paulo começaram imediatamente. Henrique insistiu que Clara acompanhasse Isabela, reconhecendo que a jovem se sentiria mais confiante com sua amiga ao lado. Se gostou da parte 1, não esqueça de se inscrever no canal e deixe o like para a parte 2.